diante outros deuses, mas existem aqueles que não se prostraram diante outros deuses. Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando os seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. Um choro já durou uma noite, é chegar a amanhecer. É chegar a amanhecer. Fogo consumidor vem arder em nós, aquecer a chama que um dia queimou por ti. Homens se desviarão, profetas se venderão, mas existem aqueles que não se prostraram diante outros deuses. Mas existem aqueles que não se prostraram diante outros deuses. Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou uma noite, é chegar a amanhecer. Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou uma noite, é chegar a amanhecer. É chegar a amanhecer. É chegar a amanhecer. É chegar a amanhecer. Deus está separando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou uma noite, é chegar a amanhecer. Deus está separando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando seus profetas. Receba essa palavra aí, igreja. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou uma noite, é chegar a amanhecer. Aleluia, Pai. Nós te louvamos, Deus. Te agradecemos por estar mais uma vez na tua presença, Senhor. Te agradecemos por todos que estamos aqui reunidos, Pai. Cada um na sua casa.
para te adorar, Deus, para engrandecer o Teu nome e dizer que não há outro igual ao Senhor, Deus. Não há outro igual a Ti. Não existe outro Deus soberano. Pai, que o Senhor venha tocar em cada vida, Deus. Que o Senhor venha abençoar a cada um, trazendo a paz, trazendo a alegria, Deus, trazendo a fé, dentro do coração de cada um, Deus. E que nós possamos, a hora que nós terminarmos esse culto, Deus, online, cada pessoa possa sentir essa paz que vem do Senhor. Essa paz que emana do Senhor, Deus. Muito obrigado, Pai. E eu sei que o Senhor está levantando, o Senhor está escolhendo o seu povo, Pai. O Senhor está sacudindo toda a terra, Deus. Para que aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade, possa verdadeiramente aparecer, Deus. Nós te agradecemos, Pai. Amém e amém. A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, irmãos de São Paulo, Laranjal Paulista, irmãos de Piracicaba. Que Deus possa abençoar a todos. E assim como nós cantamos esse louvor para começar aqui, creia que Deus está sacudindo a terra. Deus está sacudindo a terra para levantar os profetas do Senhor. Para te levantar, igreja. Para levantar aqueles que adoram a Ele verdadeiramente por tudo que Ele é, não por tudo que Ele dá. Amém? Nós cremos nisso, igreja. Sabe, nós, seres humanos, temos a mania de qualquer coisa ruim que acontecer, nós ficamos questionando. Por que, Deus? Uma pessoa querida nossa morreu. Deus, por quê? Essa pandemia toda que está acontecendo no mundo, nós ficamos perguntando, por que, Deus? Sabe, nós ficamos questionando muito. Questionamos qualquer coisa que acontece na nossa vida. Mas eu quero olhar para você aí. Quero dizer para você, igreja, que Deus não perdeu o controle do mundo, Ele tem o mundo nas mãos dEle. E nós temos que compreender que a vontade do Senhor é soberana. A vontade de Deus é soberana. Nós muitas vezes não entendemos, nós muitas vezes não compreendemos, mas Deus, Ele faz tudo certo. Ele faz tudo na hora certa, no momento certo. Então eu quero dizer para você, que nessa noite está aí na sua casa, sabe, igreja, não tenha medo. Não tenha medo. Eu quero que você tenha fé, porque Deus escreve tudo certo, e Ele é o autor da vida. Ele sabe tudo o que vai acontecer. Ele sabe tudo, porque Ele que planejou. Ele que construiu o mundo. E uns podem dizer que Ele não tem o controle do mundo. Mas eu olho para você e falo, o mundo está nas mãos de Deus. E você pode acreditar nisso. Amém, igreja? Olhe para a pessoa que está perto de você aí, como nós sempre dizemos, e diz assim para ela, você é profeta do Senhor. Vamos cantar assim, ó. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos Prostramos. Diz aí bem forte. Queremos o teu nome engrandecer e Agradecer-te por tua obra em nós.
confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. e ser grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, Alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra E céus. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me Independente e deixo de simplesmente posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor.
longe do teu abraço, Senhor. Oh, Deus, abraça-me, abraça-me, abraça-me com seus braços de amor. Sua presença é real. Aqui neste lugar, sua presença é real. Aqui neste lugar, declarei na sua casa, igreja, sua presença é real. Aqui neste lugar, sua presença é real. Aqui neste lugar, e então adorarei, e então adorarei. Então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. E então adorarei. Então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Aleluia, Pai, essa é a nossa oração, Deus. Nós temos a certeza que o Senhor está presente em cada casa, Pai. Que o Senhor está presente em cada coração aqui assistindo, Deus. Pai, nós te agradecemos por esse dia tão especial que é a Santa Ceia. Embora nós queríamos, Pai, estar todos juntos, compartilhando, Pai, assim como diz a palavra de Efésios, um só corpo, uma só fé. Mas o Senhor sabe de tudo, o Senhor conhece de tudo, Pai. Te agradecemos, porque nós temos esse ar que nós respiramos. E te agradecemos pela graça nos alcançada, Pai. Sem ela nós não estaríamos aqui, Pai. Nós não estamos no mundo, Deus. Nós não estamos no mundo simplesmente para viver. Nós temos um propósito, a qual cada um tem um chamado. E Deus, nós damos a liberdade. Damos a liberdade para o Senhor entrar dentro do nosso coração, Pai, e retirar tudo aquilo que impede esse chamado de se cumprir. É o que nós te pedimos, Senhor. Cante assim comigo, igreja. Eu vou abrir o meu coração. Eu vou deixar meu noivo entrar.
Eu vou deixar meu noivo entrar. Vou ceiar com ele, ao seu amor vou me entregar. Vou ceiar com ele, ao seu amor vou me entregar. Entrei no meu jardim. Entrei no meu jardim, colhi os teus perfumes para te dar, ó noiva minha. Entrei no meu jardim, colhi os teus perfumes para te dar, ó noiva minha. Os teus perfumes são suaves, o teu amor melhor do que o vinho. Os teus perfumes são suaves, o teu amor melhor do que o vinho. Eu vou abrir o meu coração. Eu vou deixar meu noivo entrar. Eu vou abrir o meu coração. Eu vou deixar meu noivo entrar. Eu vou abrir o meu coração. Eu vou deixar meu noivo entrar. Eu vou abrir o meu coração. Eu vou deixar meu noivo entrar. Vou ceiar com ele, ao seu amor eu vou ceiar com ele, ao seu amor vou me entregar. Aleluia, Pai, graças nós te damos, Deus. Graças nós te damos por esse dia, Pai. Nós abrimos o nosso coração agora, Pai, e damos liberdade para a palavra entrar dentro de nós, Pai, e que essa palavra possa gerar frutos, Pai. Nós cremos nisso, nós cremos, Pai, no Senhor Jesus, e sabemos que o Senhor é soberano, Pai. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor Jesus. Amém e amém, Deus. Amém. O pastor Luiz vai trazer a palavra agora. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém. Nós estamos aproveitando aquilo que Deus tem nos dado, que é a sabedoria, que é o entendimento, para que a gente possa fazer mais e fazer diferença. Hoje é o dia das mães, né? É um dia que está todo mundo comemorando, mas foi um dia meio difícil, porque todo mundo comemorou distante da mãe, né? Estava acostumado a estar junto, almoçando juntos, e aí a gente, de repente, está ali comendo, distante, mas amém, né? Isso que é importante, é que a gente
acredite e continue acreditando que Deus é maior e melhor do que todas as coisas que existem, né? Então, eu quero hoje meditar com você numa palavra que é muito conhecida, É, ela está no livro de Êxodo, capítulo 2. Êxodo, capítulo 2, e o versículo 4. Diz assim: a irmã do menino ficou de longe para observar-lhe o que haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para banhar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é o menino dos hebreus. Agora nós vamos passar para o capítulo 3. Êxodo capítulo 3 e versículo 2, que diz assim: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, e no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se consumia. E vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, chamou e disse: Moisés, Moisés, e ele respondeu: eis-me aqui. Pai querido e amado, graças eu te dou por esta noite, pela tua palavra, por tudo o que o Senhor tem feito e tudo que o Senhor ainda vai fazer. Eu quero agradecer ao Senhor, Pai, o dia das mães que foi hoje, né? Quantas mães receberam o carinho dos seus filhos pelo telefone, pelo Facebook, enfim. Eu quero agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, e quero te pedir, em nome de Jesus Cristo, que a tua palavra venha curar as pessoas nessa noite, que a tua palavra venha nos libertar nessa noite, que a tua palavra venha fazer o milagre que cada um de nós necessitamos, Pai, porque só o Senhor pode fazer a diferença nas nossas vidas. Só o Senhor pode mudar nossa história. Por isso nós repreendemos todo o mal, nós repreendemos tudo o que não provém de Ti, e nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos e descansamos, Pai, porque nós sabemos que o Senhor tem o controle de tudo, que nada é por acaso, que o Senhor sabe tudo o que está acontecendo, e o Senhor está olhando para cada um de nós com toda certeza, nos guardando, nos protegendo, e eu sei que no momento certo, na hora certa, tudo isso vai acabar, e nós vamos nos libertar em nome de Jesus Cristo, Pai. Fica conosco, fala usando a minha boca com a tua igreja, e que esta palavra cada um possa entender, Pai, que eles possam receber essa palavra e ter o entendimento dela, para que eles possam vencer todas as dificuldades, louvando e adorando e bendizendo o nome do Senhor, Pai. Amém. Amém, igreja? Eu quero, nesta noite, falar com você. Você que confia no Senhor, você que espera no Senhor, você que
Sabe que o Senhor está sempre próximo, mais perto do que você imagina. Eu quero que você entenda algumas coisas nesses dois versículos que a gente acabou de ler, né? Quero que você abra o seu coração para que esta palavra venha fazer a diferença na sua vida, venha mudar a sua história, venha trazer algo novo para você, em nome de Jesus. E a primeira coisa que eu aprendo e quero que você aprende é que a mãe de Moisés, Joquebede, ela criou esse menino e justamente num momento difícil, porque havia uma ordem de Faraó para matar todos os meninos. Mas muitas mães permitiram que os seus filhos fossem mortos. Mas essa mãe, chamada Joquebede, ela não. Ela lutou de todas as maneiras, ela escondeu o filho por durante um bom tempo. Essa criança ficou escondida junto com ela, com a família. E aí ela foi, junto com o marido, construir um barquinho com betume, com tudo. E quando viu que não tinha mais como cuidar daquele menino que estava perigoso, o Faraó achar, e aí ele já não ia só matar o menino, ia exterminar a família. Então o que ela fez? Ela coloca esse menino num cesto, calafetado de betume, tudo certinho, e coloca no rio. E pede para sua irmã acompanhar. Miriam foi acompanhando, olhando aonde iria parar essa criança. E o texto diz que a filha de Faraó desce para tomar um banho no rio. E quando a filha de Faraó desce para tomar um banho, entra dentro da água lá, as donzelas que acompanhavam ela, ficou simplesmente na beirada, na barranca, vamos falar assim, na barranca do rio. Então, elas tinham mais oportunidade de ver essa criança do que a filha de Faraó que estava dentro da água. Elas estavam mais no alto. Elas tinham mais chance de ver esse cestinho vindo, mas elas não viram. A filha de Faraó viu. A filha de Faraó viu e deu a ordem para uma delas ir pegar, vai lá pegar aquele cesto, vamos ver o que tem dentro. E quando pegou aquele cesto, veio, trouxe para ela, ela abriu aquele cesto e deu de frente com uma criança. Uma criança que chorava. E ela teve compaixão dessa criança. Ela teve misericórdia dessa criança. E aí o que ela fez? Logo em seguida Miriam chegou e disse, olha, quer que eu ajude a arrumar uma ama que possa cuidar, uma mulher que possa cuidar? E ela disse, pode arrumar. E aí Joquebede, além de cuidar do seu próprio filho, ainda foi remunerado. Ainda ganhou um salário para cuidar daquela criança, para a filha de Faraó. Então eu quero nesta manhã, nessa noite, falar com você isto. Que a primeira coisa e o primeiro passo que nós precisamos entender nesse texto, que é tão simplesinho, que Deus não dá coisas nenhuma para as pessoas que não vai saber cuidar. Pessoas que não têm como cuidar. Deus não vai dar nada para as pessoas
que não têm como agir, aquelas pessoas que estão simplesmente acomodadas, simplesmente elas estão desanimadas. Não, Deus poderia dar para aquelas donzelas, uma delas poderia ver lá de cima do rio, mas quem viu foi a filha de Faraó. E essa podia cuidar. Porque é tão importante a gente entender que, mesmo sendo uma bênção de Deus para a filha de Faraó, muitas vezes nós já recebemos bênçãos de Deus na nossa vida, mas não soubemos cuidar. Não soubemos cuidar da bênção. Aquilo que recebemos, nós perdemos da mesma forma que recebemos. Não adianta nada a gente ficar pedindo poder para Deus, se nós não temos como cuidar. Não adianta nada a gente ficar pedindo para Deus fazer algo na nossa vida, se nós não temos estrutura para poder cuidar daquilo que a gente está pedindo. Deus não vai dar. Deus deu para a filha de Faraó. Ela pegou aquele menino e já arrumou alguém para cuidar, e aquele menino cresceu. E quando aquele menino crescia junto com a mãe, ele foi aprendendo a palavra de Deus, ele foi aprendendo aquilo que Deus queria ensinar para eles. Ele foi entregando cada dia mais a presença de Deus. E aí, ele simplesmente, depois de moço, ele está andando ali em volta do palácio, porque ele tinha já estudado. Ele já convivia no palácio. A filha de Faraó cuidou de uma forma tão grande que ele já tinha uma intimidade lá dentro. Mas dentro dele não tinha um palácio, dentro dele tinha o sangue de hebreu. O sangue dos hebreus estava dentro dele. E o sangue dos hebreus falou mais alto quando ele viu um egípcio brigando e ia matar um hebreu. Ele não deixou, ele matou o egípcio e escondeu. Ele escondeu o egípcio. E aí ele ficou com medo daquilo que ele havia feito. Ele ficou com medo. Embora sendo ele filho da filha de Faraó, mas ele fez algo que o Faraó não ia gostar. Talvez se ele tivesse matado o hebreu, um dos hebreus, e deixado o egípcio ali vivo, o Faraó gostaria. Mas ele matou o egípcio. E aí, ele juntou as coisas que ele tinha e foi embora. E foi para uma terra distante. E quando ele está chegando num lugar onde tinha um poço, aí vieram as mulheres trazendo as ovelhas para dar água. E ele simplesmente abriu o poço, ajudou a abrir a tampa do poço, ajudou a tirar a água, tratou daquelas ovelhas. E aquelas moças voltaram para a casa do pai dizendo: olha, pai, este moço que está aqui com nós, ele nos ajudou, além de nos livrar da mão de outras pessoas, ele também nos deu água, nos ajudou a dar água para nossas ovelhas. Ele ajudou, nós temos um livramento por causa dele. E aí o pai convida ele fica ali, morando, e aí ele acaba casando, e acaba tendo filho, e acaba cuidando das ovelhas.
E eu quero nessa noite que você pense nisso. Porque Deus só vai te dar aquilo que você pode cuidar. Aquilo que você não tem como cuidar, Deus não vai dar. Aquilo que você até sonha, deseja, Deus não vai dar. Mas o sacerdote diz... E aí, Moisés viu muitas vezes sarça pegando fogo. Muitas vezes sarça estava no fogo, queimando. Mas Moisés não se incomodou com isso. Moisés simplesmente olhava aquela sarça pegando fogo e nunca ligou para isso, nunca se preocupou em ir lá ver uma sarça, mas aquela sarça chamou a atenção dele. Por quê? Porque ela não se consumia. O fogo estava lá, mas ela não se consumia. E a segunda coisa que eu aprendo aqui, a primeira coisa é, Deus não dá aquilo que nós não podemos cuidar. Deus só vai dar aquilo que você pode cuidar. E aí, a segunda coisa que nós aprendemos aqui, que além de Moisés ver tanta sarça pegando fogo, mas essa sarça tinha uma diferença. Essa sarça tinha algo diferente. Essa sarça, o fogo não se consumia. Ela tinha resistência. Não adianta nada você pedir para Deus uma coisa e não ter resistência. Não adianta nada você clamar a Deus, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Mas não consegue. Uma hora você está firme com Deus, outra hora você está longe de Deus. Não adianta você pedir poder para Deus se você não tem condição de suportar, porque a palavra de Deus diz que quanto mais é dado, mais será cobrado. Mais será cobrado. Quanto mais é dado, mais será cobrado. Então o que chamou a atenção de Moisés não foi o fogo. Foi a resistência, foi a firmeza que tinha aquela sarça. Foi isso que fez a diferença. É isso que chamou a atenção de Moisés. Eu vou lá porque essa sarça, sendo ela uma sarça seca, ressecada, mas ela não está sendo queimada. Ela não está sendo consumida. E aí nós podemos lembrar da palavra de Deus quando diz que os filhos de Deus são como um monte de Sião, que não se abala nunca, mas permanece para sempre. Aleluias. Não adianta nada vir na igreja e não ter transformação de vida. Não adianta nada vir na igreja e não entrar no Santo dos Santos e entregar cada dia mais a sua vida para Deus. Dar a liberdade para Deus. Que a palavra diz que Ele é um fogo consumidor. E Ele vai entrar dentro de você e vai começar a queimar tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não serve. Mas Ele não vai te destruir, porque Ele diz que se passar pelo fogo, não será queimado. Não vai ser queimado. Então nós precisamos olhar. A primeira coisa é, Deus só vai dar para você, meu querido, aquilo que você pode cuidar.
Deus vai dar para você aquilo que você pode cuidar. E a segunda coisa, Deus só dá aquilo que você está pedindo quando você tem resistência, quando você tem firmeza de fé. Quando você não se dobra diante de circunstância. Nós estamos vivendo aí essa pandemia, nós estamos passando por tantas lutas, mas eu quero que você entenda uma coisa, nós não devemos nos preocupar. Por quê? Porque Deus está conosco. Deus está conosco. E ainda que nós não temos condições de fazer nada, mas Ele está fazendo. Pode ter certeza de uma coisa, vai chegar a hora certa, o momento certo, e quando chegar essa hora e esse momento, Deus vai honrar você de uma forma poderosa, mas Ele vai honrar aquele que tem firmeza, aquele que não fica pulando de galho em galho, aquele que não fica desistindo, aquele que simplesmente para. Ele não vai fazer nada na vida dessas pessoas. Eu sempre brinco. É uma brincadeira que eu faço. Que muitas vezes a gente fica confiando em Deus, acreditando em Deus. Mas quando vem as horas difíceis, quando está faltando um pouquinho do dinheiro, a gente costuma diminuir. Aquilo que a gente comprava de bom, a gente deixa de comprar e começa a comprar aquilo que não é tão bom. Não tenho nada contra marcas, mas você está usando um extrato diferente, um extrato bom, daqui a pouco você está usando um extrato que não é tão bom quanto você usava. E aí você diz, eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor, amém, eu também confio no Senhor. Mas não é a circunstância, não é aquilo que eu estou vivendo, não é aquilo que eu estou passando que vai mudar a minha maneira de ser com Deus. Ou nós somos transformados, ou nós não somos transformados. Ou nós abrimos os nossos corações, ou nós não abrimos o coração. Nós ainda somos aquela velha criatura. O anjo do Senhor, o próprio Deus apareceu ali. O próprio Deus apareceu ali. E ele veio para falar com Moisés. Por quê? Porque ele viu que esse moço tinha resistência. Ele viu que esse moço tinha passado por tantas dificuldades, mas estava firme. E aí o texto diz, apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia em fogo e não se consumia. E então disse consigo mesmo. Ele falou com ele mesmo. Eu vou lá para ver essa novidade. Eu vou lá para ver algo que eu nunca vi no deserto. Eu vou lá para ver algo que eu nunca enxerguei. Eu sempre vi a sarça queimar, pegar fogo e acabar. Mas essa sarça não, ela tem uma resistência, ela tem uma firmeza. Eu irei lá, diz ele o texto, no versículo 3. Então disse consigo mesmo, irei lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se consumia. Não se consumia.
Ele tinha visto, como já disse, muita sarça, mas aquela era diferente. E a palavra de Deus, ela nos ensina sempre. Deus, ele não achou ainda, ele está procurando os verdadeiros adoradores, aquele que adora ele em espírito e em verdade, aquele que vai para a igreja, não é para buscar uma bencinha, para buscar um milagrinho, não, é para buscar ele, porque quando você leva ele, você leva o poder também, você leva o milagre também, você leva a força, a coragem. Moisés estava lá, admirando, foi chegando perto daquela sarça. E ele simplesmente admirava mais em ver aquele fogo consumidor, mas não conseguia consumir a sarça. Mas não conseguia acabar com aquela sarça. E quantas vezes nós já passamos por isso? Quantas lutas nós já enfrentamos? Quantas batalhas já enfrentamos e nós não fomos derrotados, não porque temos capacidade, não porque temos dinheiro, não, é porque o Senhor está conosco, e aonde o Senhor está, a palavra dele, o poder dele está junto. Eu volto a falar. Você pode vir na igreja assim, pedir para Deus o seu milagre. Você pode vir na igreja pedir a sua bênção. Você pode vir na igreja pedir o seu poder. Senhor, me dá força, me dá coragem. Mas você tem resistência? Você resiste a situações difíceis? As situações difíceis estão te consumindo? Você está igual àquela sarça que Moisés via e não igual a essa que ele está vendo? Moisés não tinha conhecimento, ele nem sabia que era Deus. Ele nem sabia que era Deus, ele nem conhecia. E eu vou provar para você, porque o versículo 4, vendo o Senhor estava ali, que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça. Olha que interessante, voltava para ver Deus no meio da sarça, chamou e disse: Moisés, Moisés, e ele respondeu: eis-me aqui. A terceira coisa que nós precisamos aprender, que você pode não conhecer Deus, mas Deus te conhece. Deus sabe o seu nome. Deus sabe quando você senta, Deus sabe quando você levanta, Deus sabe todas as suas necessidades. Todas elas, Ele sabe. Ele conhece cada uma delas. Moisés não conhecia Deus, ele foi lá para ver. E quando ele chegou lá, Deus já chamou ele e disse: Moisés, Moisés. Deus estava provando que conhecia ele. E eu quero nessa noite que você entenda que o terceiro ponto, querido, primeiro, nós precisamos sim receber de Deus aquilo que a gente vai cuidar. Porque é isso que Ele vai dar. Receber de Deus o poder e ser firme diante de Deus, não ficar pulando de galho em galho, para lá e para cá, não. É ficar firme diante de Deus. Diante do Senhor.
E o terceiro passo é que você entenda isso. Deus conhece você, apesar de você muitas vezes nem conhecer Deus, mas Ele conhece você. Ele sabe quem é você, como Ele sabia quem era Moisés. Como Ele sabia quem era Moisés. Às vezes a gente sofre, por quê? Porque o meu povo falta conhecimento, diz a palavra. A gente imagina, tem pessoas que vêm na igreja e só porque sentiu um calafrio, sentiu um arrepio, sentiu um calor, acha que é o mover de Deus. Acha que já foi quebrantado, que já foi transformado. Esquece daquilo que Deus falou. Ele disse, olha, que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê, fará obras maiores do que ele fez. Como que eu vou fazer uma obra se eu não tenho firmeza de fé? Hoje eu estou firme, glorificando a Deus, amanhã eu estou chorando. Como que eu posso servir um Deus dessa forma? Como que eu posso dizer, eu conheço Deus? Se a palavra nos ensina que não é daqui para lá, não é você que tem Deus, é Deus que tem você, é Deus que conhece você, Ele conhece as suas fraquezas, Ele conhece todas as suas dores, Ele sabe de tudo que você está vivendo. Mas Ele espera que você tenha uma mudança, como teve Moisés. Moisés não foi lá olhar e ficou parado. Moisés não foi lá olhar e ficou, ai, que coisa bonita, ai, como muitos vão na igreja, ai, que louvor bonito, ai, que palavra bonita, mas não tem firmeza, resistência. Não tem resistência nenhuma. Nós precisamos acordar como cristão. Acordar como cristão. Por quê? Porque a palavra de Deus tem nos ensinado, Deus conhece os filhos que Ele tem. Deus sabe cada uma das nossas necessidades. E aí eu quero contar uma historinha para você. A história diz assim que um menino de uns 10 anos estava sentado no banco, no aeroporto, esperando para embarcar. Estava lendo um livrinho, tranquilo, sossegado, e junto com ele estavam todas aquelas pessoas que iam embarcar com ele. Pessoas com medo. Mas ele estava tranquilo. Quando chegou a hora de embarcar, ele foi o primeiro a entrar no avião. Colocaram ele em primeiro, colocaram ele lá no lugar e ele sentou e continuou lendo o livrinho dele. Da mesma forma que ele entrou, ele simplesmente ficou em paz, tranquilo, sossegado. O avião decola e o menino tranquilo e passageiros com medo, gente com medo. Mas o menino tranquilo, lendo o livrinho, não se incomodava. E aí, depois de estar voando algumas horas, veio uma dificuldade, uma tempestade muito forte.
E o avião subia e descia numa velocidade forte. Mas o menino continuava em paz. O menino continuava tranquilo. Os outros gritando, os outros reclamando, mas o menino estava lá, lendo o livrinho dele tranquilamente. Quando passa a tempestade, quando passa o vendaval, as pessoas não acreditavam em olhar aquele menino daquele jeito tranquilo. E algumas pessoas levantaram e foram até ele e perguntaram para ele: menino, o avião quase caindo, subindo e descendo, difícil, essa chuva que a gente pegou, essa tempestade, e você estava em paz, tranquilo. Por que você está tão tranquilo assim? O menino fechou o livro e olhou para eles e disse: o meu pai é o piloto. E nós temos um pai que está junto com a gente. Nós temos um pai que não abandona a gente. Nós temos um pai que está sempre próximo da gente, dizendo para a gente: não temas, porque eu te ajudo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Aquele menino estava ali, confiando, podia vir a tempestade que for, porque ele estava confiando, não era no avião, ele estava confiando no pai que estava pilotando o avião. E eu quero nessa noite que você use isso para a sua vida. Se você entregou a sua vida para Deus, acredite numa coisa: você vai passar pelo vale da sombra da morte, mas não vai ter medo. Por quê? Porque o Senhor estará contigo. O Senhor estará contigo. Pode tentar contra tudo e fazer de tudo para tentar te derrubar, mas não consegue te derrubar, porque o Senhor sustenta você pela mão dEle. É pelas mãos dEle. Moisés sabia quem estava falando com ele, era Deus. Moisés sabia. Ele respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar que está essa terra é santa. É santa. Que nessa noite você possa olhar para a tua vida e entender uma coisa, irmãos: Deus só vai dar para você aquilo que você sabe cuidar, aquilo que você pode cuidar. E Deus só vai dar para você algo se você tiver firmeza. Deus só vai dar algo para você se você acreditar que Ele é Deus na sua vida. Por isso eu quero chamar o grupo de louvor e quero que você entenda isso, que você comece a pensar na sua vida, comece a entender que nós estamos aqui de passagem, nós estamos a caminho de um novo céu, de uma nova terra. Nós estamos a caminho de um novo céu, de uma nova terra. Não vai ser fácil, não pensa você que vai ser fácil você entrar no céu, como todo mundo fala: eu vou entrar, já estou no céu. Não, a luta é todo dia, o inimigo vai tentar te derrubar todos os dias, mas a palavra de Deus diz que é Ele que vai cair diante de você, se você tiver firmeza. Se você for uma pessoa firme. Se você for uma pessoa firme, nós precisamos aprender
Nós precisamos aprender. Servir a Deus com alegria, servir a Deus com amor, servir a Deus com dedicação, aprender que Deus está no controle de tudo. E não adianta você pedir, se Ele vê que você não tem capacidade para cuidar. Não adianta você querer algo que Ele vê que você não tem firmeza, não tem resistência. É fácil. É fácil. Eu quero que o grupo de louvor venha cantar um hino. E enquanto eles estiverem cantando um hino, eu quero que você faça uma oração. Fala com Deus. Pede para Deus. Fala para Ele: Deus, eu estou aqui. Eu estou aqui. Muda a minha vida. Muda a minha vida. Muda a minha história. Faça uma oração enquanto eles vão cantar um pedaço de um hino. Para sempre, Rei, honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim, não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida, vivo pra te adorar, não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida, vivo pra te adorar, Senhor. Irmãos, às vezes a pessoa fica pedindo. Eu vi muitas pessoas pedir para Deus dar fogo para Ele. Dá fogo. Mas eu quero que você entenda uma coisa. O fogo sem resistência ele apaga. O fogo sem firmeza acaba. A pergunta que eu quero fazer para você hoje, você responda para você. Você tem sido como essa sarça? Você tem sido como essa sarça que estava ali, aquele fogo tentando consumir, mas não consumia. Será que tudo aquilo que você está vivendo está te consumindo? Você perdeu a paciência, você perdeu a alegria, você perdeu a fé, você perdeu a resistência de tudo? Quem é você diante de Deus? Quem é você? Nós vamos passar para a Santa Ceia do Senhor. E eu quero que você, em nome de Jesus, pega os elementos. Eu vou servir os meus 2 filhos que estão aqui. E vou me servir também. Os outros que estão ali já estão servidos, já está na mão.
os elementos na mão. O fogo apaga sem resistência. Levanta os elementos, porque eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Na noite que o Senhor foi traído, tomou o pão, deu graças, partiu e disse: este é meu corpo que foi partido por vós. Todos comamos desse corpo. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice da nova aliança do seu sangue e disse: todas as vezes comer esse pão, beber esse cálice, anunciai a morte do Senhor e a sua volta. Maranata, Jesus. Tomamos do cálice. Obrigado, Deus. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. A graça que o Senhor derramou sobre nós. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, Pai, nesta noite transformar os corações que ainda não foram transformados. Que o Senhor possa, Pai, visitar cada pessoa que está preocupada com esse Covid-19. Que eles possam, Deus, descansar nas tuas mãos. Descansar no Senhor. Que o Senhor visita cada empresa, cada empresário. Visita eles, Pai. Faz um milagre. Faz um milagre na vida de cada um, Pai. Tira tudo que atrapalha, tudo que impede. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Eu, antes de encerrar, eu quero chamar a pastora Sueli aqui. E a pastora Sueli, ela vai representar todas as mães. Eu vou orar para a pastora Sueli e ela vai